Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Cubo Live Talks. Aqui é um momento onde trazemos especialistas do mercado para falar de temas relevantes, não só durante o período de pandemia, mas temas relevantes para o ecossistema de inovação e startups. Então, acompanhem as nossas redes, façam o cadastro aqui no YouTube, caso ainda não tenham feito no nosso canal, porque assim vocês também têm a possibilidade de receber pushes sobre tudo o que está acontecendo. Aproveitem também para curtir o vídeo, seguir as nossas redes sociais e acompanhar todo o conteúdo que também a gente traz nos outros canais. Eu queria agradecer desde já a presença aqui do Guilherme Werneck. Hoje o Guilherme Werneck, ele é CEO e founder da startup Mock. Depois ele vai falar um pouquinho aqui para a gente o que é. E o nosso tema de hoje é um tema de extrema relevância para o momento, que é sobre a importância do cruzamento de dados e monitoramento de processos para a segurança do trabalho, principalmente diante, né, do período de Covid. Então, Guilherme, muito obrigada pela participação. Guilherme o Mock é uma startup do Cubo e eles fazem parte da nossa rede de conexões das startups curadas que estão conosco, então é um prazer estar aqui com você. Obrigada por ter aceitado o convite e por compartilhar aqui todo o conteúdo que você traz. Guilherme, antes de começar as perguntas propriamente ditas, eu queria pedir para você falar um pouquinho da sua trajetória e também passar um overview para o pessoal aqui sobre o Mock, por favor. Bom, Renata, obrigado. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Eu acho que é um tema realmente super relevante, né? Todo mundo preocupado aí com a sua saúde, com a sua segurança nesse momento. Bom, eu sou empreendedor já há 25 anos, né, na área de tecnologia. Comecei na internet, no pioneiro, assim, bem no comecinho, realmente, logo depois do término do monopólio. Venho trabalhando nessa área há todos esses anos. Comecei o meu primeiro site, né, meu primeiro software por assinatura, lancei em 2000, quer dizer, já tem 20 anos. Foi uma experiência incrível, né? Nem tão bem sucedida assim, mas foi incrível. E o Mock, a gente já está um pouco mais de 10 anos trabalhando com uma ferramenta que começou como o primeiro checklist eletrônico do Brasil, né? Que era um monitoramento de processo numa ideia de substituição de papel e caneta por um processo eletrônico, e a gente lançou isso bem no comecinho dos smartphones, lançamos isso junto do lançamento do iPhone. E assim viemos há muitos anos, né, trabalhando e auxiliando as empresas a serem mais eficientes nos seus processos de leitura de operações. A coisa de uns 2, 3 anos para trás, a gente viu que a tecnologia já oferecia outras capacidades e reescreveu o nosso sistema inteiro, né, sem perder essa fonte de informação, né, de campo, mas permitindo o cruzamento e a validação de tudo aquilo que você levantava das operações, né? Nossa operação é B2B, né? Então, que as empresas levantavam nas suas operações para gerar novos insights, né? Então, hoje o Mock é um hub de dados, né, que permite que você cruze todos os levantamentos que você faz, indicadores operacionais, financeiros, indicadores que você tenham sobre você, informações na internet, reputação, redes sociais, seu ERP, seus dispositivos de IoT. Né? Então, você faz um grande cruzamento para gerar novos insights e novas visões sobre o seu próprio negócio. E todas as áreas são impactadas ao final, né, quando você começa a cruzar dados, inclusive a parte de segurança, que é o nosso tema hoje mais certo, né? Sim, exatamente. E, Guilherme, muita coisa mudou, né, nesse período, tiveram muitas adaptações que todas as empresas e pessoas, né, tiveram que fazer. E o que mudou com relação especificamente ao processo regulatório, né, em função do Covid, e como que a tecnologia ajuda as empresas a se adaptar para esse novo modelo? Bom, houve primeiro uma mudança na legislação, né, uma mudança nas normas, uma mudança regulatória mesmo, né, que as empresas têm que seguir, né, protocolos de saúde não apenas dos seus colaboradores, mas com relação aos seus clientes, com relação aos seus fornecedores, com relação a todo mundo que interage com aquela operação de alguma maneira, né? Então, isso vai sendo prático assim, né? Desde o fornecimento de equipamentos de proteção, máscaras, álcool gel, etc., né? Até outros processos que naturalmente alguns são muito impactados, né?
os processos da área de saúde, os processos da área de alimentação, né? Num restaurante, hoje em dia, um supermercado, um CD, qualquer um lugar onde haja manipulação, armazenamento de alimentos, tem uma série de novas regras e normas a seguir, né? Os ambientes de saúde, então, nem se fala, né? Que além das pessoas que estão lá com esse tipo de problema de saúde, do Covid, você ainda trata pessoas com outras questões, né, que são sensíveis a isso e também precisam ser super bem cuidados. Então, o poder público e os órgãos de controle estabeleceram uma série de novas normas e procedimentos, e o primeiro passo que você tem que dar, e onde a tecnologia pode ajudar, é justamente no acompanhamento da implantação de todas essas normas, né? E, para não estender até demais, assim, depois da implantação, você tem toda a parte de capacitação dos seus colaboradores, comunicação interna, sabe? Comunicação com seus clientes, comunicação com a sua comunidade. Então, são vários os pontos onde a tecnologia pode interferir e pode gerar ganhos rápidos de produtividade, no sentido de implantar essas normas com maior velocidade, né? E como que você vê, né, as empresas, né? Como que as empresas elas responderam a tudo isso, né? A todas essas novas normas, todos os novos protocolos. Você acha que, e pela sua percepção das empresas que vocês atendem, que elas tiveram uma resposta rápida? E aí uma outra pergunta é, o que efetivamente acontece caso a empresa ela não cumpra algum tipo de protocolo desses novos protocolos e tudo que ela precisa fazer? Olha, as empresas agiram super rápido, né? Elas agiram muito rápido. A gente tem que fazer algumas separações aí, né? Primeiro, as empresas que foram consideradas essenciais, né? As empresas que não fecharam durante todo esse processo. Então todas elas, né? Todas elas tiveram que reagir com muita velocidade. E não apenas, mais uma vez, né, para cuidar do seu corpo de colaboradores, né, para que eles não tivessem grande número de afastamentos, não tivessem riscos à sua operação. Normalmente, né, o que a gente viu, todas as operações de retaguarda, elas foram colocadas em trabalho remoto, em home office, né? Então, todos os escritórios eles foram reduzidos ao mínimo necessário para que a operação continuasse rodando. Quem tinha operação de atendimento a cliente, né? A gente fala disso, mais uma vez, de supermercados, fala disso de laboratórios, né? Fala em transporte público, né? Tudo que não parou, uma loja de material de construção, né? Todas as atividades que permaneceram abertas, ainda tiveram que rapidamente implantar outros serviços para continuar operando. Aí veio a explosão dos serviços de delivery, né, principalmente na parte de alimentação, né, mas todos reagiram com muita velocidade, né, e não foi só uma questão de sobrevivência de negócio, né? Porque as pessoas tinham que continuar operando, tinham que continuar faturando, tinham que continuar atendendo. Foi também uma questão de segurança, né? Uma questão de preocupação com a saúde de uma forma geral. Todo mundo foi pego de surpresa, né? Ninguém estava prevendo esse negócio, ninguém sabia exatamente, muito ainda não se sabe, né, sobre eventualmente as consequências, os riscos todos associados, sabe-se já bastante coisa, mas não tudo, né? Mas todos reagiram muito rápido. E qual era a penalidade para isso, né, se eles não aplicassem exatamente isso? A maior e mais clara é a regulatória, né? Uma fiscalização, né, pelos órgãos públicos de controle, que são responsáveis por normatizar como as operações têm que ser feitas nessas circunstâncias. Então, eles poderiam tomar uma multa e, eventualmente, ter o estabelecimento ali fechado. Mas existe uma série de outras questões, né, que eles poderiam ser também penalizados, uma questão, primeiro, de imagem, né? A imagem da empresa, né, a reputação, né? Como é que ela está tratando os seus funcionários? Como é que ela está tratando os seus clientes? Né? Como é que ela está recebendo os seus clientes no caso de uma operação que receba clientes no seu local? Naturalmente, você pensa em indústria é uma coisa, você pensa varejo é outra coisa, você pensa agro é outra coisa, mas todos eles têm uma questão regulatória, né, de penalidade legal, mas tem uma questão de imagem perante a sua comunidade muito representativa também.
E até pegando esse gancho, Guilherme, do que você falou, né, dessa questão de também da visibilidade, né, do como que o consumidor também está olhando, do público final também está olhando se você está cumprindo todas as normas. Saiu uma pesquisa que foi divulgada pela Ipsos na semana de, se não me engano, na última semana de julho nos Estados Unidos, que fala muito que os consumidores eles estão super preocupados mesmo, né, com a questão de segurança e ansiosos para ver aí visivelmente, né, para realmente ver o que os varejistas eles estão fazendo para implementar as questões do protocolo de saúde e segurança. E muitas vezes, né, essas ações, elas acabam também tornando que os protocolos nessas ações visíveis, elas acabam até fidelizando muitas vezes o cliente, porque se eu sei que o espaço que eu estou indo, ou se o local que eu estou indo, visivelmente eu consigo identificar que ele tem toda uma questão de protocolo de saúde e higiene, eu me torno uma cliente mais fidelizada, né? Com relação a isso, como que você percebe que a tecnologia ela também pode fazer o papel nesse caso, né? Como que você entende esse assunto? Eu vi também, é muito interessante, né, a maneira como eles abordaram essa questão do intangível, né, que é o fato de se o cliente acha que você está negligenciando a saúde dele, a segurança dele, ele vai ser, de alguma maneira, ele vai ser reativo. Né? Seja comprando menos, seja não indo na sua loja, seja falando mal de você nas redes sociais, seja fazendo algum outro tipo de coisa. Né? Então, a questão, ela transcende muito, ela passa muito além das normas legais. Né? E a tecnologia aí, ela participa de uma série de formas, de diversas formas. A gente pode pensar, primeiro, nas tecnologias para afastamento social, né, para entrega domiciliar, né, para a própria explosão do e-commerce. O que foi isso? Né? Foi a tecnologia trabalhando em nome da segurança do consumidor. Né? Então, todos os varejos, né, deram uma cambalhotas, né, para conseguir suprir a demanda gigantesca que apareceu de uma hora para outra. Está todo mundo falando de 3 anos em 3 meses, né, o que aconteceu aí recentemente. Né? Então, todos tiveram que usar de outras fontes de tecnologia, de outras ferramentas tecnológicas. Então, a gente viu reconhecimento facial para que não haja contato, não abertura para dar um controle de acesso. Né? A gente viu câmeras de sensoriamento de temperatura, né, termosensível, para poder pegar a temperatura de clientes entrando em supermercado. Né? Então, foram várias as aplicações, né, que foram implantadas com enorme velocidade, né, que demonstrou mais uma vez uma capacidade enorme, não apenas das empresas, mas também dos fornecedores que tiveram a oportunidade, né, de trazer essa inovação toda para eles e colocar em prática com muita velocidade pelo país afora. Né? Até saiu um meme logo no começo, né? No começo não, diria que em abril, no começo de abril, que o que mais fez a transformação digital da sua empresa, né? Aí tinham as alternativas e uma das alternativas era a Covid, porque justamente foi o que você falou, né? Foram 3 anos ou até mais anos e em 3 meses que as empresas, assim, muitas delas, ou elas colocavam inovação e colocavam tecnologia para conseguir operacionalizar, ou elas simplesmente fechavam e não conseguiam continuar a sua operação, né? Mas isso valeu para todo mundo, né? Valeu para mim, valeu para você, valeu para todo mundo que está nos vendo, sabe? Eu no momento, estou aqui na minha estação de home office aqui, mas eu reabri o escritório nessa semana com 20% das pessoas, né? Mas a primeira reação foi de todo mundo para casa, e assim a gente passou durante quase 150 dias, né? Usando tecnologia intensivamente, né? Intensivamente. Né? Tecnologia na telefonia, tecnologia no controle de projetos, tecnologia no atendimento a clientes, tecnologia no ERP, tecnologia no desenvolvimento, né? Tecnologia em todo lado, né? Todo lado da operação. Né? Live, Zoom, todas essas incríveis ferramentas que, graças a Deus, existem, né? Que possibilitaram o mundo continuar a girar enquanto aconteceu. E aí todo mundo estava em segurança nas suas próprias casas, né? E a vida continuou. Né? Então, estamos nessa expectativa, né, de voltar acho que todos nós, né, a uma nova situação, né, de operações, meio híbrida, né, certamente. Né? Tá aí
você reabrindo o cubo aí já em breve também, né? Sim. Mas voltando a todo mundo com outros protocolos, né? Com outras formas de fazer, com outros, né? Se você pensar, extrapolar isso, né, para uma grande indústria, né? Como é que ela faz o transporte da sua equipe nos fretados para a indústria, o afastamento, né? Como é que ela faz o refeitório, né? Como é que ela faz áreas de descanso, né? Como é que ela faz o afastamento dentro de uma linha de produção, sabe? Foram mudanças assim muito, muito importantes, né? E muito rápidas de executar. Com certeza. E falando agora do título, né, da nossa live, qual que é a importância do cruzamento de dados para fazer todo esse monitoramento de processos para a segurança do trabalho? Olha, a segurança do trabalho ela tem um pedaço assim bem, vamos dizer que é careta, digamos assim, bem, que é até um pouco árido, né, que é a questão da legislação, que é uma parte comum que não mudou, ela só foi acrescentada, ela cresceu, né, e ao crescer, ela começou a falar mais alto com outras áreas da empresa, da operação. Então, se você, hoje em dia, você tem que fazer novos processos, né, dentro do seu atendimento ao cliente, dentro da sua fábrica, como eu estava falando, dentro do seu laboratório, dentro do seu mercado, você precisa treinar as pessoas. Né? Então, cadê você precisa comprar equipamentos? Então, isso interfere no custo, isso interfere em RH, né? Isso interfere na parte de treinamento, capacitação, comunicação. Isso interfere no resultado final, porque isso interfere no clima organizacional. Né? As pessoas estão inseguras de trabalhar. Né? Às vezes ela está com uma pessoa também doente em casa. Informações, né, que você tem da operação começaram a falar com a área de segurança de forma muito mais intensa do que a gente via. Tá? Eu te falo isso por uma experiência prática lá no MOC. Né? A gente sempre teve operações que controlavam a segurança do trabalho. Né? Mas quando você começa a perceber, conversando com esses gestores, né, de que eles estão ele está começando a falar sobre treinamento com mais intensidade, quando ele está começando a falar sobre os custos da segurança do trabalho com mais intensidade, entendeu? É porque todos esses fatores foram introduzidos na rotina e eles precisam cruzar com as outras informações. Então, você tem os aspectos regulatórios, os aspectos de saúde, né, que segurança do trabalho também envolve saúde, e muitas empresas envolvem saúde e meio ambiente, né, junto, mas em saúde sempre. E aí você ao cruzar essas informações, né, você vê o quanto está impactando aquilo na sua operação, como você pode ser mais eficiente, né, como você pode ter iniciativas, né, que levem a uma performance melhor e uma satisfação melhor da tua equipe que está na frente da operação. Né? Então, eu achei... E hoje, da maneira como a gente encara, né, que o cruzamento de informações é o que é capaz de gerar insights verdadeiramente valorosos para a sua tomada de decisão, né, foi trazer a parte de segurança e saúde para o meio da sala, né, e falar, olha, todo mundo agora tem que falar com você porque você está interferindo diretamente no nosso resultado. Né? Esse é um ponto novo. E cada vez mais a gente precisa ser assertivo, né, na tomada de decisão. Então, quanto mais você consegue fazer esse cruzamento para tomar decisões assertivas, melhor ainda para o todo. Claro, né? Claro. E como que você enxerga aí, falando um pouco também até da parte da cultura, né, da empresa, do desenvolvimento dos profissionais, como que uma falta também de controle nesse monitoramento de processos também pode impactar a questão cultural mesmo da empresa e também o desenvolvimento desses profissionais? Olha, se você pensar, né, que a gente poderia definir a cultura da empresa, né? O jeito que a empresa faz as coisas, o jeito que ela gosta de fazer, o jeito que ela trata os temas, o jeito que o que ela valoriza e o que ela valoriza menos, isso tudo faz parte, compõe a cultura, né? A cultura de uma empresa. Quando você fala sobre a parte de segurança, principalmente da sua equipe, né, isso ela vai na veia da cultura.
né? Isso ela vai na veia do quanto aquelas pessoas que estão ali, né, em casa ou não, né, o quanto elas estão sendo atendidas, valorizadas, engajadas, né, treinadas e informadas sobre a operação, sobre o que está se passando. Então, o fato de você, eventualmente, não trabalhar isso de uma forma muito presente, muito intensa, né, eu diria que ela pode... E a gente tem que pensar que muitas vezes está acontecendo à distância, né? Em muitos casos, em muitas operações, está sendo 100% à distância. O risco dessa cultura se dissipar, né? Ela é muito, muito grande. Então, você tem que privilegiar ações, né, que façam com que a pessoa não perca engajamento e continue respirando a cultura daquela operação. Era o que a gente estava até falando antes de começar aqui a live, né? O quanto que essa comunicação à distância, né, e todo esse engajamento também podia influenciar na própria cultura das empresas, que você não está mais no dia a dia ao lado da pessoa, né? Pois é, e não estará, né? Eu acredito, assim. Né? Eu acho que a gente realmente tem uma nova maneira de trabalhar, né? E aí você continua passando por uma série de outras questões, né? Não é só a manutenção da cultura. Desde o onboarding de um novo funcionário, né? Como é que você traz uma pessoa para dentro da cultura? Não é nem quem já está poder perder. É como é que você consegue incutir aquela sua cultura numa pessoa que você nunca viu presencialmente, né? Que trabalha no outro canto do país. Naturalmente, tem muitas empresas que nasceram assim, mas a maioria não nasceu assim. A maioria tem esse desafio, né? Tem esse desafio de você manter uma unidade, manter um corpo, sabe, manter uma forma de pensar, manter um jeito de agir, né, que não é trivial, né, de você fazer, né, não é mesmo. E você sabe que nessa questão a gente viu outro dia começarem a surgir uns temas sobre segurança na questão do home office, né? Que era um tema também que a gente chegou a ventilar, né? E falando, como é que a segurança, como é que a gente pode encarar, né? Qual é a responsabilidade do pessoal de segurança quando o seu colaborador não está no seu espaço físico, né? O que você pode fazer por ele? Então, o que sugere, né, de cara, assim, é você pensar do jeito que ele trabalha, na ergonomia dele, no jeito, como é que ele faz, o equipamento que ele tem, a mesa que ele trabalha, o clima que ele consegue ter em casa, no seu ambiente, passou a ser de trabalho também, né, além de moradia. Uhum. Mas, principalmente, o que a gente está vendo, as empresas discutindo, é a questão da comunicação, né? Da capacitação, de você trazer o tema, de você fazer que a pessoa fique consciente das responsabilidades dele perante a própria segurança dele nesse momento de saúde, né, de ter protocolos internos também, né, de você se cuidar, de você cuidar da sua família, né, então, mais do que tudo, conversa, comunicação, treinamento, capacitação, onde a segurança onde a gente está vendo que as empresas estão olhando para a segurança do trabalho em home office. E um pouco de ergonomia também, né? A gente ainda não tem uma legislação, né? Os nossos legisladores são bastante criativos, mas a gente ainda não tem ainda uma legislação específica que eu acho que, pelo menos que tenha chegado ao meu conhecimento, pós-pandemia, né? Sobre o trabalho remoto, né? Eu ia até te perguntar isso, porque o que a gente vai ver daqui para frente é, apesar da volta gradual que vai começar a acontecer, vão ter muitas empresas ainda que vão estender o home office ou que vão manter aquele modelo híbrido e que provavelmente também vão precisar de protocolos de segurança para o home office, né? Em que estágio que você está? O que você imagina sobre? Olha, a gente está vendo dentro desses protocolos, né? Primeiro, a questão toda de rodízio, né? De rodízio de pessoas, né? E você não pode interferir dentro da casa do seu colaborador, né? Você não pode forçar que ele aja de determinada forma, mas você pode conscientizá-lo a agir de determinada maneira, né? E você pode, quando ele, mesmo em forma híbrida, né? Mesmo em forma eventual, ele vá ao escritório, né, ele vá a um espaço físico, ele vá a uma dependência da empresa, né, que você tenha aí sim a maneira de recebê-lo, né, dele trabalhar, né,
afastar rapidamente quem que pode, porventura, né, tenha tido algum tipo de sintoma que seja importante para você cuidar, né? Mas a conscientização é o principal ponto. E essa questão, né, da forma híbrida, a gente está vendo as empresas trabalhando de formas diferentes também, né? Um pouco pela segurança, mas também outras por questões operacionais, né? Então, a gente está vendo times que realmente não voltarão, times que vêm eventualmente e equipes que fazem rodízio para que as pessoas não se encontrem sempre. Você está sempre encontrando com um outro grupo diferente, né? Faz uma matemática lá para que as pessoas só se encontrem de 10 em 10 dias. Tem uns rodízios volantes, assim, né? Para que haja um contato permanente menos frequente, né? Então, tem muita gente inventando técnicas interessantíssimas aí da maneira de você gerenciar a sua equipe visando, né, uma segurança do todo, né? Bem interessante. Lá no Cubo mesmo, a gente fez uma pesquisa com os founders, até para definição de como que seria a nossa volta gradual, etc. A gente fez uma pesquisa com os founders para identificar e entender o que eles pensavam sobre o retorno, quando e em que formato. E mais de 80% dos founders responderam falando que o modelo híbrido seria o que mais se encaixava, que eles não viam mais o espaço físico como o espaço diário do time inteiro, né? Então é muito na linha do que você falou, de ter rodízio de pessoas que não em 100% do tempo vai ter 100% do time, mas que talvez uma vez por semana que vai ter algum tipo de reunião para manter cultura, né? Então, para as pessoas estarem juntas. Mas a maior parte do tempo vai ser modelo híbrido, e assim, foi unanimidade, todos falaram de um modelo mais flexível. Então, tanto que nós mesmos também fizemos uma ressignificação, né, do Cubo, de como que seriam as posições, e a gente mudou o nosso plano para um plano de membership justamente para atender essa nova demanda do mercado, né? E agora o que a gente fala muito é a adaptação, a gente vai entender como que vai ser agosto, de que forma que as pessoas vão se comportar, de que forma que vai ser essa readaptação aos espaços, e a gente vai se readaptando. E aí, Jorge, eu queria... Pode falar, você quer falar? Não, eu ia falar justamente isso, que na verdade não é só cada empresa, né, que está olhando para dentro. Sim. Né? Eu vejo pelo nosso caso particular, né? Os nossos clientes estão todos em home office, né? Nem que a gente quisesse, a gente conseguiria fazer uma reunião presencial, sabe? Exato. Porque as pessoas não estão a fim de receber os outros, né? Então, mudou todo mundo, sabe? Não é assim uma questão de uma empresa quer trabalhar diferente, é simplesmente a situação é outra, né? As pessoas estão trabalhando diferente, descobre aí o jeito que vai ser melhor para você, e para o seu time, e para o seu negócio, né? E vai ser mais seguro e vai ser mais eficiente, né? Então, é uma mudança de todo mundo. Hoje o que a gente fala muito não existe o certo e o errado, né? É muito difícil você julgar qual é o modelo, é o melhor modelo, porque a gente vai entender à medida que os modelos forem implementados. É muito ter uma cabeça de startup mesmo, né? Vamos testar, entender se deu certo, se não, a gente readapta, aprende e faz diferente. Acho que tá todo mundo muito com esse mindset. O Guilherme, você falou bastante, né, de comunicação e da importância da comunicação. Nunca a comunicação ela foi tão importante e fundamental, né, para tanto com relação à comunicação interna, né, com os times, como também essa comunicação externa com os clientes. Acho que independente da gente ter respostas, né, respostas certas, o que a gente precisa nesses momentos de incerteza é ter pelo menos algum tipo de resposta, né? Você manter esse laço, você manter a comunicação, que seja uma comunicação que vale para aquele dia, né? Olha, não tenho uma resposta para você de longo prazo, mas a resposta que eu tenho para você para essa semana e a forma como estamos atuando essa semana é essa. As pessoas elas se sentem muito mais confortáveis. E com relação a isso, veio uma pergunta aqui que eu vou fazer para você do Jorge Ribeiro. Aliás, pessoal que estão nos assistindo, fiquem à vontade para mandar aqui perguntas, para fazer sugestões ou para mandar alguma informação que vocês acham relevante, que a ideia é interagir também com vocês. A pergunta do Jorge é a seguinte: vocês concordam que a comunicação será fundamental para trazer de volta a confiança do público? Aí é muito mais relacionada com o público externo, né? Acho que eu não tenho a menor dúvida. Até porque como você disse, logo no comecinho ali, na segunda quinzena de março, né, estava todo mundo ali vivendo um dia depois do outro.
depois as pessoas já começaram a viver uma semana após a outra. Né? Daqui a pouco a gente vai estar vivendo um mês depois do outro, né? E eu espero que as coisas vão se espaçando até que a gente possa ser um pouquinho mais estável nas nossas decisões. Mas a verdade é que todo mundo ainda vive um momento de grande instabilidade, né? Porque, principalmente aqui no Brasil, a gente está vendo vitórias e retrocessos, né? A gente está vendo avanços e retrocessos. Né? A gente está falando, você está em São Paulo, eu estou no Rio, o Rio está numa situação hoje aparentemente um pouquinho mais confortável, um pouquinho mais de liberdade, São Paulo está um pouquinho mais restrito, mas a situação muda o tempo todo. Então, a comunicação, não apenas empresa-colaborador, mas também empresa-cliente, né, ela faz papel assim, completamente determinante na maneira de você atuar, né, e na maneira como essa outra parte te percebe. Né? A gente viu alguns casos, né, durante esses últimos meses, né, de operações que foram mais ou menos cuidadosas e tiveram uma melhor ou pior reputação no grande megafone das redes sociais, né, que hoje em dia é o que faz e desfaz reputações. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado e, principalmente, como acho que você foi muito precisa, né, quando você disse que você tem que falar sempre, mesmo que você fale, ainda não sei o que será amanhã, mas hoje é assim. Né? Você tem que manter a sua comunidade de interesse informada, tem que manter. Né? É a única maneira da gente conseguir ser mais perene, né, durante esse período de tanta incerteza. Né? Então, e a gente vê não sei se, enfim, não é nem sorte nem azar, mas o fato é que o Brasil ele veio um pouco depois, né, da Europa, né, da Ásia, no meio desse problema. E a gente foi vendo o que estava acontecendo lá. Né? Então, deu para antecipar alguns movimentos. Né? O Brasil, pelo tamanho, pelo tamanho da população e pela extensão territorial, a gente tem vários países aqui dentro em momentos diferentes, etc. Né? Mas o que só dificulta, eventualmente, a comunicação de empresas de abrangência nacional. Né? Mas, para quem trabalha mais localmente, é um pouquinho mais fácil de operar. Mas, sem dúvida, a comunicação hoje em dia, e comunicação hoje em dia é tecnologia pura, né? Tecnologia pura. É isso que a gente está fazendo aqui, é o Zoom, é a rede social, é a presença, né? É a visibilidade, enfim, tudo que é mais formas de você atingir o seu consumidor final, né? Exato. E, Guilherme, tem muita empresa, né, que já tem todos os processos e protocolos, né, que já estão seguindo os protocolos, e tem algumas que vão começar a ter os protocolos e que esses protocolos eles precisam ser seguidos à risca. E tem muita curiosidade ainda, tem muita dúvida, né, de como seguir, né, qual que é o primeiro passo para inserir na cultura, para inserir na rotina, no dia a dia das pessoas. Você pensa que também o primeiro passo seria a comunicação? Como que você vê esses... Eu acho que aí tem um passo antes. Acho que tem um passo antes, tá? Eu acho que a primeira fase, né, desse negócio é você entender primeiro quais são as regras. Né? Primeiro você tem que entender a legislação. Tá? Então, se existem regras no seu negócio, você tem que conhecê-las e entendê-las e aplicá-las. Né? Depois, eu acho que você deveria ir para a parte que é associada a algum tipo de risco para o seu negócio. Seja um risco de negócio mesmo, de operacional, seja um risco de imagem, seja um risco de perda, né? Enfim, você tem que entender todas essas mudanças, o que ela interfere no seu negócio. Uma vez que você faça esse mapeamento, tanto da legislação, quanto dos riscos, dos novos riscos, né? Das novas possibilidades que estão associadas diante dessa nova realidade, aí você vai tratar de quais são as suas ações, quais são as suas atitudes, ainda numa fase de planejamento. Né? Enquanto você não tiver muito claro, né, do que você tem que fazer por força da lei e por que você tem que fazer por força do negócio, não adianta você comunicar nada, né, assim, em termos de ação prática. Você tem que, naturalmente, manter todo mundo informado sobre questões de segurança básicas, etc. Mas eu acho que a comunicação ela entra firme depois que você faz esse tipo esse diagnóstico. Né? Então, eu estou atendendo essas duas questões que são altamente relevantes. Então, agora vamos ver quais são um terceiro polo, que é o polo da oportunidade. Né? Então, o que mais que eu posso inserir dentro da minha regra, dentro da minha norma, dentro do meu procedimento, do meu protocolo, cara, que vai me dar uma vantagem competitiva, uma visão melhor, uma oportunidade de negócio.
né? Então, tem que ser o passo a passo, mas não adianta sair comunicando qualquer coisa, né? Você tem que primeiro entender, tomar pé da situação, né? E a verdade é que tem áreas que foram altamente impactadas, né? Altamente impactadas principalmente pela questão legal, e outras menos, né? Outras menos. Então, essas atividades que independente do porte, né, foram altamente impactadas pelo poder público, né, pelos órgãos de controle, tem que agir muito rapidamente, entendeu? Porque senão toma um risco legal assim relevante, né? Muito relevante. Então, acho que a comunicação ela vem no passo 2, né? Diagnóstico e depois comunicação. Senão vai dar ruim. Perfeito. Você comentou das áreas da empresa, né? Com certeza também uma das áreas que estão muito atuantes nesse momento é o RH, né? Tanto com relação à saúde mental, como também com relação ao desenvolvimento das pessoas, a questão de cultura. Como que você enxerga, né, a tecnologia agora também no RH, ou a adoção, você mesmo falou, né, os treinamentos, ou todas as comunicações que são feitas. Como que você vê o papel também do RH nesse processo? Olha, eu no RH, eu diria que ela deveria, na minha visão, assim, o primeiro passo do RH é você conseguir entender qual é o clima da sua organização nesse momento, né? Entender como é que está o teu time, entender como é que estão os seus colaboradores, entender em que momento que eles se encontram perante esse problema, né? E como é que eles veem a sua situação no trabalho, como é que eles veem o seu risco de empregabilidade, como é que eles veem o risco da empresa dar certo ou dar errado durante esse problema. Enfim, que você entenda como está a cabeça das pessoas que trabalham com você. Você falou sobre saúde mental aí, né? Caramba, todo mundo penou, né? Todo mundo penou. Esse confinamento, né, mexeu com 100% das pessoas. Ninguém estava acostumado, quer dizer, 100% não, porque tinha muita gente que já fazia home office, né? Mas tinha um percentual assim, pequeno, mas representativo. Mas esse confinamento, de você não poder sair, de você não poder interagir, de você não ir trabalhar, de você criar uma nova maneira de fazer também na marra, fez com que todo mundo precisasse um pouco de pensar em válvulas de escape para a sua saúde mental. A gente viu iniciativas com relação a ginástica em casa, né, a yoga, né, a leitura, numa série de atividades mais lúdicas, né, que pudesse desestressar um pouquinho as pessoas. Eu acho que isso tudo dentro de uma empresa é tarefa do RH no primeiro momento. A partir do momento que você consegue fazer esse clima, entender como é que as coisas estão funcionando, aí vem essa parte de treinamento. E aí a tecnologia está também, né, dominante, né, com todas essas formas de compartilhamento. Né, o compartilhamento de treinamentos, os EADs, os calls, as videoconferências, né, que hoje em dia todo mundo usa, que havia algumas restrições, né, em algumas atividades, em algumas empresas. Né, as pessoas não gostavam de fazer, não queriam fazer. Hoje em dia, como não tem outra alternativa, todo mundo viu que é ótimo fazer assim. Né, todo mundo faz e gosta. Né? Então, a tecnologia tem um aspecto na disseminação disso, né? Para as pessoas que estão remotas ou para as pessoas que estão em campo, nos seus diversos pontos de contato da sua operação, ela também chegou com uma solução. Né? Na verdade, se você pensar, Renato, a tecnologia viabilizou a continuidade do mundo, né? Do mundo econômico, pelo menos. Né? Porque se a gente não tivesse essas ferramentas fantásticas todas, né, que hoje em dia se dispõem, né, para trabalho à distância, para trabalho em grupo, para compartilhamento de informação, para bate-papo, para o profissional, para a educação, para o lúdico, né? Caramba, estávamos ferrados. Então, a tecnologia no RH veio para isso. E depois ainda, para as empresas que continuaram operando bem, né, continua tendo uma parte de recrutamento e seleção e onboard, né, e a tecnologia ajuda demais o RH nesse momento de não presencial. Já era um ferramental muito conhecido e muito utilizado, né, mas ele passou a ser a única forma de você fazer. Né? Você não tem outra nesse momento que não seja você fazer remotamente toda a sua parte de recrutamento, seleção e capacitação, né? E onboard de funcionário. Então, eu diria que o RH também está muito bem servido aí de tecnologia e precisa de mais, né? Mas essa questão do clima organizacional e da saúde mental da equipe,
né, ela está eu diria que no topo do que a gente está vendo, né, como atividade hoje em dia dos profissionais de RH. Não, com certeza. E a tecnologia, além de já existir, né, muita solução tecnológica que pudesse ajudar nesse período, muitas outras soluções também foram criadas justamente para atender uma demanda específica que estava surgindo. Lá no Cubo mesmo, a gente tem bastante startup de RH, até quem tiver curiosidade e quiser entrar em cubo.network/startups, vocês conseguem filtrar por área de negócio, por indústria ou pelo nome da startup e ver todas as soluções de startups que tem. E no Cubo tiveram startups de RH que criaram novas soluções, né, para atender essa demanda e justamente para fazer o começo, que você falou que é o diagnóstico, né, e aí voltado para o lado de pessoas, para entender como que as pessoas estavam se relacionando com o trabalho remoto, quais eram as principais aflições, o que estava dando certo, o que não estava dando certo, para, a partir dessa análise, né, dessa solução que eles implementaram, aí sim também fazer a tomada de ações e ver o que melhor se adequava ao colaborador, se era preciso também uma solução também de startup que existe para a saúde mental, né, de tantas agora terapias também que são terapias online para ajudar nesse comportamento, né, no acompanhamento também do colaborador. Então, muitas soluções também foram criadas agora, e não só, obviamente, no RH, mas muitas soluções para as empresas como um todo, justamente por uma nova demanda que foi gerada, né? Mas eu acho que essa situação, né, essa situação do Covid e de tudo isso, ele foi assim ele gerou uma oportunidade, né, de criatividade, incrível, né, incrível, simplesmente, né, dentro de todos os problemas, né, que sanitários e de saúde e de econômicos que a gente viveu e vive, né, foi um momento de explosão de criatividade, assim, porque uma situação se impôs e todo mundo teve que agir muito rápido atrás de soluções para as mais diversas frentes, né? De operação, de pessoas, de financeiras e de saúde, enfim, para todos os segmentos, né? De logística, né? Não sobrou ninguém, todo mundo teve que se reinventar de alguma maneira. Eu como empreendedor, acho que foi lindo, assim, foi lindo, apesar de... E até quem não era empreendedor virou empreendedor nesse momento, né? Ontem a gente teve uma live que falava sobre o ensino à distância, né? E como que também os próprios professores também precisaram ser criativos agora nesse momento para conseguir passar o conteúdo. Porque além de você passar, né, que você já tinha a sua aula que era planejada para uma aula presencial. Como fazer e como adaptar essa aula que foi planejada para o presencial no digital e manter o engajamento que a gente está tendo? Precisa de muita criatividade também, né? Então, teve que aguçar também um lado de pessoas que não eram pessoas necessariamente tecnológicas, né? Então, a criatividade... E é o que a gente fala, né? Agora, a parte interessante também de tudo isso é quando as coisas começarem a voltar, o que as pessoas não podem perder é esse senso, né? Esse senso de criativo, esse senso da adaptação, da empatia que também foi gerada, de pensar em tecnologia como uma solução, como um meio para conseguir um outro fim. Então, também até você estava comentando, né, que você também tem esse contato muito próximo aí com redes de ensino, queria até seu feedback com relação a isso. Essa parte de ensino, eu tenho a oportunidade de acompanhar de perto aqui no Rio também, e foi um grande desafio, né? Foi um grande desafio para as escolas, foi um grande desafio para os professores, foi um desafio para os pais, né? Também, né? Imagina, não precisa nem imaginar, os pais com filhos pequenos, né? Que nem devem ficar diante de uma tela durante muitas horas, mas que precisaram ficar, né? E a tecnologia permitiu que continuasse de alguma forma ali aquele processo de aprendizagem, né? Mas que do outro lado o professor virou um youtuber ali, né? Para conseguir entreter com conteúdo, né? De forma produtiva, né, aquela comunidade normalmente, né, pensando só em escola, né, de crianças e adolescentes. Nos ensinos de adultos já era uma coisa bastante difundida, mas que também revolucionou, né? Você pensar hoje em dia, todo mundo indo para o centro da cidade onde mora para fazer um curso, né, para sentar numa sala de aula, é óbvio que isso vai voltar, né? Mas todo mundo vai aceitar com muito mais facilidade, né, um curso à distância. Enfim, foram pequenas questões, né, que as pessoas tinham de forma gratuita, né, pequenas dificuldades ou preconceitos, né, por que a gente faz uma reunião online? Vem aqui, né, por que eu vou fazer o curso? Deixa eu fazer online, né, que isso tudo se dissipou diante da necessidade.
né, a necessidade de fazer diferente, foi assim uma mudança, tirou todo mundo da zona de conforto, né, todo mundo. E você falou da empatia, né? A gente viu durante esse período, né, todo mundo estava falando aqui um pouco de saúde mental, a gente está indo embora do nosso tema, mas vamos nessa. Está divertido, bom papo. Mas é uma questão da empatia empresarial, né? Como a gente teve durante esse período, como foi assim importante que clientes, fornecedores, né, parceiros de negócio, né, eles se entendessem, né, durante esse período, né? Como é que eles se protegeram, como é que eles se juntaram em troca de uma força, um dando força para o outro, né? Foi também um aprendizado muito interessante, né? De você abrir mão pelo outro e também ter em troca de um outro parceiro seu, né? De negócio, uma compreensão de que todo mundo estava vivendo uma situação diferenciada. Né? Eu acho que foi mais um aprendizado muito interessante desse período, que eu tomara que perdure, né? Tomara que perdure, assim, um relacionamento comercial mais humano, né? Foi bem legal. E relações mais duradouras, né? Porque esse relacionamento mais humano também, ele faz com que os laços sejam fortificados e que é uma construção mesmo de longo prazo, né? Sem dúvida, sempre, né? Guilherme, você escreveu um artigo recentemente para a Gazeta que fala muito de dados, né? Eu vou ler uma citação que você colocou no meio do seu artigo para a gente falar um pouquinho sobre ela. Você coloca o seguinte: essa transformação para o varejo 4.0 exige a adoção de uma cultura que privilegie a análise de dados, impulsionada pela enorme variedade de informações e pela complexidade das questões que estão sendo propostas. Esse artigo você fala especificamente, né, do varejo, falando bastante do varejo, e acho que é algo que as pessoas têm essa percepção, né, que a tomada de decisão para ser mais assertivo, principalmente com o varejo, que mudou completamente a forma como os consumidores estão se relacionando. Mas o que eu queria destacar, né, quando você fala de uma adoção de cultura que privilegie dados, é como que você enxerga os outros setores também se comportando a isso. Eu acho que isso vem junto da transformação digital, né? Se você for pensar uma forma simples de falar, de definir transformação digital, eu diria que é você colocar a tecnologia de forma mais intensiva dentro do seu negócio, né, tornando mais fácil ganhos de eficiência, tá? Então, você substitui processos, você joga a tecnologia mais dentro da sua operação de diversas maneiras. E ao fazer isso, né, e ao fazer isso de forma pensada, ao fazer isso de forma estruturada, você começa a compilar muita informação que você eventualmente não tinha, de forma mais acessível, né? Então, naturalmente, todo mundo tem alguma basezinha de clientes, pode não ter um CRM super estruturado, tem um sistemazinho de vendas, mas não pode não ter alguma coisa, tem uma questão operacional dos seus estoques, da sua conjuntura, da sua concorrência, né, do seu método produtivo, enfim, assim vai. Mas isso pode estar mais ou menos estruturado. Uma vez que a transformação digital se impõe e se coloca como uma realidade na maioria das empresas, essas informações todas elas começam a ficar mais acessíveis, mais cruzadas, etc. E aí elas precisam ser usadas, né? Elas não têm por que não ser usadas. Hoje em dia se dispõe de tecnologia acessível, não apenas a custo, mas também a sua complexidade, né? São acessíveis para um público não extraordinariamente técnico, né? Então, que você consegue pegar as informações que você dispõe sobre o teu cliente, sobre o teu negócio, sobre o teu fornecedor, sobre o teu produto, sobre o teu concorrente, sobre a conjuntura que você trabalha, sobre o seu país, sobre o mercado que você atua, né? E você conseguir pegar essas informações todas e tirar a partir da interseção desses dados, né, novas formas de você conseguir ver o seu negócio e ver as suas oportunidades, né? A análise preditiva, né, de você olhar para trás para entender um fenômeno que você consiga de forma a projetar para frente os cenários, né, tudo isso faz parte dessa questão da análise de dados e de uma cultura onde você pare de achar e passe a verdadeiramente ver o que aconteceu, né? Eu tenho isso comprovado nos meus dados, eu tenho isso, os dados me mostram isso, né? Ou eu estou achando,
né? Naturalmente, você pode pegar junto desses dados e colocar uma pesquisa com seus clientes, né? Uma pesquisa com um outro dado que você levante especialmente para aquela questão que você está colocando dentro da sua empresa. Mas você está com elas todas à mão, os dados estão todos perto de você, tá? Então você tem que usá-los, você tem que privilegiar as suas decisões baseado nessas informações que você coletou e dispõe, né? Então, o varejo, e não é só o varejo, a indústria está acontecendo a mesma coisa, né? Na verdade, está acontecendo, na saúde está acontecendo barbaramente, né? Na logística está acontecendo muito. Então, você tem que pegar as informações todas que você coleta e parar de desperdiçar, né, todo esse recurso, toda essa informação, todo esse saber, né, toda essa possibilidade analítica, né, que você tem, e começar a usar isso para apoiar a sua tomada de decisão. E aí vem para todo mundo, né? Você acaba ficando muito mais eficaz e uma empresa muito mais eficaz, ágil e produtiva, né? E assertiva, como a gente estava falando. As pessoas têm um pouquinho de receio, falam, pô, isso a minha empresa não consegue chegar. Consegue. Você só precisa pensar dessa maneira, você precisa privilegiar esse tipo de pensar, né? Se você privilegiar esse tipo de pensar, você vai ver que você já tem um bom parte do caminho andado, né? Queria até te pedir uma coisa, na verdade, se você puder compartilhar alguns casos de sucesso que você teve já também de algumas empresas, obviamente, se não puder também citar o nome da empresa, mas para tangibilizar também aqui para quem está nos assistindo, que tipo, né, de decisões ou de informações ou de resultados que eu posso ter? Olha, é engraçado, né, porque a gente, mesmo se a gente for pensar, né, mesmo lá no Cubo, né, a gente tem alguns mantenedores do Cubo lá com quem a gente trabalha. Um deles é o GPA, né, que a gente já trabalha há mais de 7 anos, né, de forma permanente, assim. Né? Então, são muitos e muitos anos trabalhando e entendendo a operação deles, né, e ajudando e contribuindo de alguma forma. E você vê, por isso, a gente já viu diversas formas, de diversas formas, o uso, né, da informação que ele começa a compilar, alterando a forma que ele trabalha, né? Alterando a maneira como ele vê determinado procedimento, determinada operação, né? E ele passa a pensar diferente, a mudar o seu jeito de fazer, porque ele passou a ter informações mais precisas e mais rápidas na mão, né? Então, e por acaso lá a gente até trabalha também na parte de segurança de trabalho, como a gente estava conversando. Mas, e assim, a gente tem... o Mock, ele nasceu no varejo, né? O Mock, na verdade, o Mock nasceu lá em 2007 no franchising, não foi nem no varejo. E nasceu no franchising dentro da parte de segurança alimentar, né? No regulatório irmão da segurança do trabalho ali, né? Mas depois a gente foi para a indústria, a gente foi para o serviço, a gente foi para o agronegócio, a gente foi para outros segmentos. E a gente percebeu em todas as... o primeiro sinal, né, que a gente percebe que a empresa começou a pegar os benefícios, né, de usar uma ferramenta um pouquinho mais poderosa, é quando ele começa de uma determinada forma, ele fala, não, vou fazer isso, vou checar determinados processos que são assim, assado. Em 3 meses, ele fala, Guilherme, eu preciso mudar tudo, sabe? Quando ele fala, eu preciso mudar tudo, eu falo, opa, esse atingiu ali, conseguiu pegar o benefício, né? Atingiu o objetivo, ele já está ali e falou, caramba, a gente já conseguiu fazer, ele viu que ele pode fazer diferente, pode fazer melhor, né? Então, eu diria que toda a operação, né, que se dispõe a isso dá trabalho, né? Isso tem esforço, isso tem homem-hora, né? Isso tem uma maneira de pensar diferente, isso tem um pouco de sacrifício para a empresa mudar a maneira como ela pensa e vê as coisas. Mas eu acho que o retorno vem, assim, com certeza, entendeu? Vem com certeza. Eu sei que você tem casos também com outros mantenedores que não de varejo, mas é o que é interessante, né? Porque isso é aplicável a gente trabalha, né? por exemplo, também com o NASA, né? Já há alguns anos, né? Aqui também na área de saúde. E é interessante, a gente trabalha com eles lá, mas uma questão de excelência operacional, né? Já também há algum tempo. Mas sabe que foi uma coisa tão interessante a questão de ver como é que hoje em dia, né, o público se relaciona com essas questões das unidades de saúde, né, e a necessidade da tecnologia de você fazer pré-atendimentos remotos, né,
que a pessoa não está querendo ir lá, pegar o papel e a caneta e escrever ali aquela ficha, né? Então, você tem que dispor de novas tecnologias e formas de fazer, né, para que você dê mais conforto e segurança e tranquilidade para o seu cliente. Então, são várias iniciativas super legais, assim. Enfim, são muitos, já alguns anos, né, Renata? Tem coisa pra caramba para te falar, não vai dar para fazer nessa live toda, não. Sim, não, muito bom, muito bom. E já estamos a 54 minutos, acredite ou não, aqui conversando. Passou muito rápido. Mas, Guilherme, queria te pedir, se você quiser comentar alguma coisa que a gente não abordou aqui, que você acha que é relevante também, passar de dica, ou fazer um comentário, ou passar alguma informação, fica à vontade. Olha, bom, eu queria te agradecer de novo, agradecer a todo mundo que participou aí, vendo. Eu acho o seguinte, Renata, nesse momento, acho que todas as pessoas e empresas, né, elas, como a gente falou, passaram de forma não voluntária, né, por mudanças, né? A gente mudou como pessoa, as empresas mudaram, as relações de trabalho estão um pouco diferentes, as relações comerciais também, sabe? A gente tem que aproveitar esse momento para coisas boas, sabe? A gente tem que aproveitar esse momento para coisas melhores. Como você bem disse ali, a gente não pode perder essa criatividade que aflorou tanto durante esse período, né? Esse momento da necessidade da mudança, necessidade de adaptação, isso trouxe para todo mundo oportunidades de um renascimento, oportunidades de uma reinvenção, oportunidade de colocar projetos em prática que você tinha medo, receio, achava que não ia dar certo, né? Achava que ia demorar muito, achava que botava o seu negócio em risco. Aí você, de repente, viu o que é botar um negócio em risco, né? E você teve que agir de outra maneira. Então, eu diria que para todo mundo, o que eu gostaria que ficasse, e é o que eu tento que fique na minha empresa, né, a gente passar a ver as coisas de outra forma, né, passar a tirar, não vestir de novo aquela mesma roupa que a gente tinha, né, 4 meses atrás, 5 meses atrás, que fazia a gente agir de uma determinada forma. Cara, você foi desconstruído, aproveita essa oportunidade. Que a sua organização não perca a oportunidade de se reconstruir de outra forma, né? Que você não perca como empresário, programador, designer, comunicador, pessoa de marketing, comercial, o que você for, né? Não perca a oportunidade de você começar diferente do que você era, porque necessariamente você já é outra pessoa, né? Então, eu diria que esse é, assim, eu acho que é o grande legado de toda essa problemaço que a gente passou aí. A gente tem que sair melhor, sabe? A gente tem que sair melhor, a gente não pode pensar pequeno, todos nós temos que sair melhor. E o nosso ecossistema, né, de startup, eu diria que isso foi uma oportunidade, assim, incrível, sabe? Para a gente botar em prática aquilo que a gente... Botar em prática, em termos muito macro, aquilo que a gente já faz cada um dentro da própria casa, né? Que é isso que você falou, de você ficar se reinventando a cada trimestre, a cada mês, cada bimestre, a cada mês, você ter que rever, teste e faz, e deu certo, vai, não deu certo, para. Né? Então, todo mundo teve essa oportunidade, né, de vivenciar um pouquinho esse espírito muito dinâmico, né, de fazer as coisas, né? Então, mais uma vez, obrigado, né? Muito obrigado, Cubo, muito obrigado a você pela oportunidade desse papo, e tomara que a gente saia dessa melhor, realmente, todo mundo, né? Com certeza, com certeza. Não, foi ótimo, Guilherme. Muito obrigada por todo e por esse fechamento também, que foi incrível. Obrigada pela participação, pelo tempo. A gente sabe o quanto que todo mundo está na correria, né, durante todo esse período. Então, eu sempre agradeço muito aqui aos convidados, porque 1 hora do dia eu sei o valor que tem. Eu trabalho em casa, está intenso, né? O trabalho em casa está quase mais intenso do que no escritório. Está intenso, está intenso. Esse negócio do dia todo na frente da live. Exato, exatamente. E pessoal que está nos assistindo também, super obrigada. É ótimo que vocês estejam acompanhando. Nós temos gravados todos os conteúdos que já foram feitos desde março até aqui. A gente começou a sessão de lives no momento que começou a pandemia, né? Até para trazer especialistas, para compartilhar conteúdo. Então, fiquem à vontade também para ver todos os nossos conteúdos aqui no YouTube. Caso não tenham feito a inscrição ainda no canal, fiquem à vontade também para fazer.
acompanhar nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, cubo.network, e acompanhar tudo que a gente tem feito. Curtam o vídeo e continuem nos acompanhando. Na semana que vem, dia 5, tem mais uma live, dia 5 e 6 tem mais lives às 7 da noite. Aguardo vocês, pessoal, super obrigada. Obrigada, Guilherme, mais uma vez. E vamos sair dessa, com certeza, muito mais fortes. Com certeza, Renata. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigada.